baixar um pouco aqui que vai ficar. Alô, amigos, estamos juntos mais uma vez pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, pelo Gente que Fala, Rádio Universal 810 AM de Santos e ainda pela TV Êxito, www.tvexito.com.br. Curta a nossa fanpage, programa Gente que Fala e participe pelo telefone 5081-3782. 5081-3782. Conosco aqui o jornalista e escritor Fernando Jorge. Fernando Jorge, é muito bom tê-lo conosco mais uma vez, direto da Academia Brasileira de Letras, certo? É absoluto, é absoluto. Sucessão na Academia Brasileira de Letras, como eu disse para o crítico Agripino Greco, um defunto na vaga de outro defunto. Também conosco o advogado e empresário Mário Covas Neto, que é vereador filiado ao PSDB. Mário Covas, é bom tê-lo aqui. Muito obrigado, aqui é sempre um prazer estar participando desse debate. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui para destacar um detalhe. Quando a gente fala Mário Covas Neto, as pessoas imaginam o neto do governador, né? Isso. Poucos sabem que era Mário Covas Filho, né? Exatamente. Isso é muito comum. Mas, como político e que fica sempre procurando maneiras das pessoas não esquecerem o nome, é uma boa maneira de exercitar, né? Porque fica sempre essa discussão se é filho, se é neto, etc. O que importa é a ligação com alguém que para mim é uma referência. Que o nome dele permaneça sempre, o que é muito importante. É isso. Somos colegas, temos coluna no mesmo jornal, do Ronaldo Curti. Exatamente, exatamente. Também o jornalista e professor do curso de comunicação da Faculdade Cantareira, Fábio Venturini. Professor Fábio Venturini, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, prazer é meu, agradeço o convite. Empresário Martim Mauro, diretor do site Made in Forest. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Zé Copé, a todos da mesa. Prazer estar com vocês aqui da Rádio Trianon e estamos à disposição. Você tem um site, Made in Forest, é isso? Exatamente. A Made in Forest é uma rede tipo Facebook da sustentabilidade. Nós, em 2010, eu e mais o Fábio Biocati, nós decidimos que poderíamos ajudar a sociedade a se encontrar tudo aquilo que é sustentável, que é ecológico, onde fazer o descarte correto de produtos recicláveis. Esse negócio é tudo fragmentado, né? Então, nós resolvemos, vamos ajudar a todo mundo a se organizar nessa coisa. Então, a Made in Forest é uma plataforma, é um site de internet, traduzido em 51 idiomas, gratuito, onde as pessoas podem pesquisar o que consumir de maneira sustentável e onde descartar as coisas de maneira correta. Então, é uma plataforma social para que as pessoas participem desse novo mundo aí. Quando você chegou, você nos mostrou um folder, não sei se dá para a gente destacar aqui um pouquinho, Made in Forest, este é o folder todo, abri-lo, né? Mas você há instantes falava com o Mário Covas sobre o que o teu site oferece em termos de sustentabilidade e principalmente um problema que todos nós temos, que é o descarte dá essa ferramenta que existe no site. Zancopé, veja só, todos nós... Antecipando aqui porque... Não, é incrível, super bom e pertinente a discussão. Nós estamos num momento onde todos os municípios do Brasil, nós aqui no estado de São Paulo, estamos fazendo toda uma movimentação para organizar o descarte correto dos resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi promulgada em dezembro de 2010 e tem data para que as prefeituras, a sociedade se ajuste, que é agosto de 2014. Portanto, está aí. Daqui a um ano, as prefeituras, as empresas, a sociedade de maneira geral, inclusive o consumidor, tem que ter responsabilidade no descarte daquilo que não é mais servível. A gente chama de inservível isso daí. Só que hoje, tanto o bem público, as prefeituras, os governos, que regulam, que faz toda a fiscalização desse material, eles têm restrições, porque a sociedade inteira tem que vir nesse processo. Então, nós temos que colaborar com isso. Nós, na Made in Forest, temos um serviço chamado centraldarreciclagem.org. Não é uma central física, é uma central de informação, uma central de educação ambiental.
Então, se a população quiser saber como é que se faz o descarte de um eletrônico, por exemplo, que é uma coisa terrível para o meio ambiente, vai na central da reciclagem.org, está lá eletrônico, ele clica ali, ele tem 4 vídeos explicando o que é que acontece com aquele tipo de produto. Mesma coisa, óleo de cozinha, móveis, pneus, baterias, outro produto extremamente danoso, principalmente para a questão da água, né? Que nós temos um problema grave de água. Nós, a população, não sabemos esse problema, mas nós estamos afetando o nosso próprio dia a dia. Então, a central da reciclagem.org é uma plataforma onde a população, as empresas, podem organizar como fazer a administração do resíduo sólido pós-consumo. Ou seja, lá indica locais de descarte desses produtos. Perfeito, Mário, exatamente isso. Você se referiu a alguns itens, eu sou um pouco mais experiente, né, para usar uma boa palavra, mas eu sou da época da lâmpada fluorescente, que era um problema terrível para se descartar a lâmpada fluorescente. Ninguém atenta para isso. Acho que foi um dos primeiros resíduos que traziam problemas realmente às pessoas. Existe uma orientação sobre isso ou foi banalizado já? Não, absolutamente. Você sabe que a tecnologia está mudando, né? A tecnologia de lâmpadas, isso que você citou, está mudando muito. Existia a lâmpada de mercúrio, que ainda existem, ainda uns remanescentes disso, terríveis também. Mas em termos de volume, você está correto. As lâmpadas fluorescentes são extremamente danosas. Hoje já existe tecnologia de reciclagem de lâmpada fluorescente. Tem aqui em São Paulo a Apliquim, que está hospedada, que está incubada dentro da USP aqui em São Paulo, né? Esse pessoal recebe as lâmpadas fluorescentes, tanto da população quanto das empresas, tudo isso, e faz o beneficiamento disso. Ô, Zé Copelli, é um trabalho lindo. O vidro é separado e enviado para indústrias cerâmicas que fazem cerâmica a partir de vidro de lâmpada fluorescente. Todo o conteúdo de gases e componentes que tem dentro da lâmpada fluorescente são separados individualmente para entrar novamente no ciclo de produção, que é o conceito dos resíduos sólidos, da reciclagem, né? Então, é uma coisa linda, e você tem razão. Agora, sabe quantos % de lâmpadas fluorescentes ainda são captadas no mercado? Menos de 2%. Eu sei que é uma parcela irrisória que tem preocupação com isso. Gente que fala tem hoje jornalista e escritor Fernando Jorge, advogado e empresário Mário Covas, que é vereador na cidade de São Paulo, jornalista e professor Fábio Venturini, o empresário Martim Mauro. Pois bem, Genuíno pede aposentadoria na Câmara por invalidez. Deputado José Genuíno pediu aposentadoria na Câmara por invalidez devido ao seu estado de saúde. O deputado era presidente do PT no auge do mensalão e foi condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha. O diretor da Câmara, Sérgio Sampaio, diz que, se comprovar a situação de invalidez, terá direito à aposentadoria integral de R$26 mil brutos, além do plano de saúde. Como você é político com mandato, vou reservá-lo para o final. Fernando Jorge, ao abordar este assunto. Bem, é o seguinte, primeiro, eu sou amigo genuíno, eu não acho que ele seja corrupto. Eu examinei o caso dele, eu acho que ele até foi ingênuo, inocente. Ele ficou envolvido, realmente. Agora, quero salientar o seguinte, uma coisa muito importante. O Brasil, do ponto de vista político, social, moral, mudou muito. E eu vou provar isso, agora documentadamente. Eu estou aqui com um livro raríssimo, Zancopé Simões, e é o Por que me ufano do meu país, do Conde Afonso Celso. Esse livro foi publicado em 1901 e ele escreveu esta obra na minha terra natal, Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Agora vejam como o Brasil mudou no espaço de 100 e poucos anos. Eu anotei o que ele escreveu na página 109. Olha o que ele escreveu aqui na página 109. É uma coisa impressionante. Pode pegar o livro aí. Na página 109. Honradez, o que caracteriza o homem brasileiro. Honradez no desempenho das funções públicas e particulares. Agora, a situação social do Brasil naquela época.
a estatística dos crimes depõe muito em favor dos nossos costumes. Viaja-se pelo sertão, pelo interior, sem armas, com plena segurança, topando sempre gente simples, honesta, serviçal. O homem de Estado, os homens de Estado, aqui no Brasil, costumam deixar o poder mais pobres do que neles entram. Naquela época, eles entravam na política e saíam mais pobres. Casos de venalidade, está escrito aí, pode ver, enumeram-se raríssimos. E na página seguinte, 110, veja aí, quase todos os homens políticos brasileiros legam a miséria às suas famílias. Veja que absurdo. Qual o que já se locupletasse à custa dos benefícios públicos? Vejam como o nosso país mudou. Que Fernando, coisa incrível. Fernando, mudou muito desse livro para cá, viu, Fernando? Esse livro é raríssimo. E o comportamento que exprime aí é mais raro ainda nos dias atuais. Professor Fábio Venturini. O caso do José Genuíno, concordo com o professor, eu não creio que o José Genuíno tenha sido um corrupto ativo. Até por conta da declaração de bens, que é óbvia. A declaração de bens dele é óbvia. Mas não como um corrupto ou corruptor em benefício próprio. Como disse o ministro do Supremo, é triste ter que condenar uma pessoa que foi torturada durante a ditadura, que foi perseguida e que hoje, por conta de equívocos em escolhas, não só dele, mas do partido que ele presidia na época, ele é perseguido por empresas, hoje moralmente perseguido por empresas que apoiaram quem o torturou. E até por isso há uma certa má vontade com relação, não só José Genuíno, mas o Zé Dirceu, ou alguns outros, que realmente tomaram decisões equivocadas. Acho que o voto é secreto, mas eu posso revelar, eu votava no Zé Dirceu até 2002. Não votarei mais. Então, foram decisões equivocadas e que colocam para a gente dois problemas. Um é a questão legal, essa aposentadoria do José Genuíno, mais especificamente porque foi colocado aqui. Do ponto de vista legal, ele tem direito. Do ponto de vista ético, não acho nenhum problema uma pessoa que dedicou sua vida à vida pública, pagando até com a dor do corpo, imposta por outrem, pedir uma aposentadoria. Ele não é uma pessoa que pegou 1 ou 2 mandatos e está pedindo aposentadoria por 2 mandatos. Ele está numa vida pública longa, longeva. Né? Isso é uma coisa. O que foi feito no evento que ficou conhecido como Mensalão é uma outra que ele já está pagando, já está sendo cuidado e em algumas situações, ele fora da lei, principalmente na mídia, ele paga mais do que ele deve. Martim Mauro. Como disse o Papa Francisco, é difícil julgar, né? Quem é que tem capacidade de julgar? Nesse mundo aqui não tem. Mas também isso não isenta a responsabilidade. Eu acredito que o deputado é uma pessoa muito responsável, sempre foi, nesses anos todos aí. Teve os envolvimentos que esteve por conta das crenças que ele mesmo teve, e o fato é que tem que responder, tanto para o lado correto como o lado incorreto. A aposentadoria, que é o tema que você colocou, Zancopé, que é o que está na mídia agora, é justo. Ele trabalhou, teve os acertos e erros, como todos os trabalhadores. Ninguém atire a primeira pedra quem nunca fez uma bobagem. Fez bobagem, a aposentadoria é legítima, é legal e cumpra-se o que está dentro da lei. Mário Covas. Para mim é uma vergonha. É uma vergonha. Eu acho o seguinte, aqui não está se julgando o Genuíno sobre se ele fez, se não fez, se devia ser condenado, não ser condenado. Isso cabe ao judiciário fazer, e fez, e o condenou. Portanto, se o condenou, é porque tinha prova suficiente para dizer que ele tinha algum tipo de envolvimento e que deveria pagar, estabelecer uma pena para pagar. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Se ele é boa pessoa, não é boa pessoa. Até acontecer o episódio do Mensalão, eu tinha por ele um respeito muito grande. Depois disso, não. Agora, o que para mim é uma vergonha é o fato de que ele agora perde uma aposentadoria por invalidez. Ora bolas. Supostamente porque ele tem problemas no coração que foram constatados no começo do ano.
Por que ele demorou 7 meses para pedir essa aposentadoria e, coincidentemente, exatamente às vésperas do julgamento final do Supremo, em que confirmou a sua condenação? Está me parecendo que tem uma coisa, uma coisa tem a ver com a outra. Esperou até ter certeza de que seria condenado e pede uma aposentadoria por invalidez. Até ontem ele estava na Câmara, atuando lá como deputado, e agora ele é inválido? Não. Se ele tem direito à aposentadoria, que seja por trabalho, não por invalidez. Isso é aproveitamento. Isso aqui é exatamente o que faz as pessoas irem para a rua e ficarem indignadas com a classe política por causa desse tipo de coisa. Isso aqui é malandragem, a malandragem petista de você torcer os fatos e dizer, olha, está tudo bem assim. Como é que o sujeito pode ficar aposentado por invalidez e ser preso? É a mesma coisa do outro que mantém o mandato e está na prisão. Tem cabimento? Você, para ser candidato, você tem que ter a ficha limpa, mas no exercício do mandato não tem? Que isso? Isso é uma vergonha. Isso aqui, para mim, é uma vergonha. Se ele tem problema de invalidez por saúde, então que se constate que isso é verdadeiro. Mas é muito estranho coincidir com a decisão do Supremo. E se ele conseguir comprovar a invalidez? Então ele tem direito. Agora, a aposentadoria imoral, obscena, é a desses juízes safados, corruptos, que são aposentados sumariamente com vencimentos integrais. Isso é um absurdo. O fulano devia perder tudo. Apoderou-se do dinheiro público, merece ser até fuzilado em praça pública e televisionário. No caso específico do Genuíno, desculpa, Martinho, no caso específico do Genuíno, ele já tem o benefício da aposentadoria, ele cumpriu o mandato, assumiu o primeiro mandato dele em 83, cumpriu os mandatos sucessivos até ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, foi derrotado naquela oportunidade e aí passou a receber a aposentadoria. Quando ele retornou com o seu mandato, esse benefício foi suspenso e agora ele, neste exercício, que ele assumiu como suplente, né? Ele era suplente, a vaga foi oferecida a ele pela saída de um dos titulares do cargo e ele reassumiu, como disse o Mário Covas, há 7 meses, um mandato de deputado e agora, 7 meses depois, ele reivindica uma aposentadoria. Ele já tinha aposentadoria como parlamentar, agora uma aposentadoria por invalidez que lhe dá o direito de integral, a que você também ficou indignado. Eu só reitero, a lei tem que ser soberana para qualquer um, e aí se é juiz, se é deputado, se é um trabalhador, o vereador Mário Covas citou muito bem. Se eu, um trabalhador comum, não político, com situações semelhantes, eu teria o mesmo benefício, isso teria que ser revisto, né? Agora, oportunismo, nunca, nunca. Pois bem, gente que fala hoje, trazendo o jornalista e escritor Fernando Jorge, o advogado e empresário Mário Covas Neto, que é vereador na cidade de São Paulo, jornalista e professor do curso de comunicação da Faculdade Cantareira, Fábio Venturini, e o empresário Martim Mauro, diretor do site Made in Forest, que a gente já se referiu há instantes. Vamos abordar aqui o assunto: aplicativo auxilia cidadão a fiscalizar a cidade. Um aplicativo para celulares desenvolvido por estudantes da USP São Carlos permite ao usuário denunciar locais com problemas como alagamentos ou semáforos quebrados por meio de fotos, descrição e endereço. O Cidadera, é isso mesmo? www.cidadera.com é gratuito e quer ajudar na cobrança ao poder público, incentivando o mandato participativo. Mário Covas. Eu já tinha conhecimento desse site, inclusive já fiz divulgação nas minhas redes sociais desse endereço eletrônico. Ele é muito interessante. Aliás, as rodovias estaduais aqui também já têm esse aplicativo. As pessoas podem tirar fotos e enviar para a agência reguladora
por qualquer ocorrência, seja de um acidente, um buraco, qualquer ocorrência, e isso gera um protocolo, como nesse aqui também, gera um protocolo, tem lá o tempo que que a denúncia, enfim, a informação chegou e que providências foram tomadas, em que época, etc. Eu acho um aplicativo muito interessante para a administração pública, de modo geral. Me parece que em São Carlos ele já está sendo bastante utilizado, porque a origem é lá. E agora eu penso que, no futuro, isso é a forma mais direta de participação da população com a administração pública. Martim Mauro. É excelente, e cada vez será mais excelente, o envolvimento da sociedade colaborando, né? Não existe nós, população, e o administrador público para cuidar dos problemas. Somos nós. Então, o Cidadera, assim como a Central da Reciclagem, são oportunidades onde a participação da sociedade é efetiva, é real. Então, se eu estou vendo o problema do buraco, o problema do alagamento, o problema de cair um poste, que às vezes demora e prejudica várias parcelas da população, se eu estiver vendo isso e tiver um aplicativo, eu faço isso. Para o trânsito, para alagamento, para descarte de material reciclável, para ajudar uma pessoa que esteja necessitada. Então, acho que esses aplicativos, e está de parabéns o pessoal do Cidadera, por conta de ajudar efetivamente o administrador público a resolver o problema. Professor Fábio Venturini, acessou aí? Estou baixando aqui o Cidadera. Esses aplicativos, eles vão além, né? O aplicativo desse tipo, né? Desse caráter colaborativo, eles vão além de uma questão só de fazer um relacionamento com o gestor público, né? É a questão de despertar na pessoa que ela é um cidadão, ela pode participar daquilo. Antes desses aplicativos, hoje tem um aplicativo chamado Waze, que a pessoa avisa como que está o trânsito, né? Então, esse tipo de ferramenta, a pessoa deixa aquele comportamento de passou, não é mais comigo, fui, já acabou o meu problema, né? E colabora com os outros. Dá um senso de colaboração e coletividade muito interessante. Essa interatividade, que realmente funciona? Funciona. Eu acho que um exemplo mais forte foi quando teve um perfil no Twitter chamado Lei Seca Rio, que milhares de pessoas começaram a seguir porque eles chegavam lá e colocavam, olha, tem blitz da Lei Seca. Aí os criadores tiveram alguns problemas, inclusive judiciais, né? Por conta de avisar onde vai ter a blitz da polícia, para avisar para as pessoas não passarem no bafômetro. E aí passou a funcionar como uma prestação de serviços para o motorista do Rio de Janeiro, para a pessoa que usar o serviço público de transporte no Rio de Janeiro. E aí outros exemplos saíram, e como o celular, o smartphone, está ali na mão, a pessoa vai e avisa na hora. Só tem que tomar cuidado para não avisar com o carro em movimento, né? Mas, Fábio, quando você avisa onde tem uma blitz de lei seca, é um desserviço. Não, isso é um desserviço. Não, isso é um desserviço. Não, exatamente. O Lei Seca Rio, ele prestava esse desserviço. Aí ele alterou. Em São Paulo também existe. Não, mas eles não avisam mais onde são as blitz. Agora eles avisam onde tem um congestionamento, onde tem um acidente, prestam um serviço público, mantiveram um nome. Não é bem assim. No Rio foi. Estou falando Lei Seca Rio, não São Paulo. Sim, esse é o título que foi dado lá no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo também as redes sociais passam em uma que, aliás, não é lei seca, eu sempre questiono lei seca. Ninguém é proibido de beber. O impedimento é beber e dirigir. Então, sim, não é lei seca. Os caras podem encher o latão do jeito que quiser, desde que outro dirija. Fernando. Zancopé Simões, se esse serviço funcionar, realmente 90%, 100%, vai haver um congestionamento monstruoso. Porque São Paulo está cheio de problemas. Eu ando pelas ruas dessa metrópole, eu tenho a impressão que estou andando numa cidade chamada Buracópolis. E a quantidade de buracos nessa cidade é impressionante, principalmente nos bairros mais modestos. Esses buracos estão ajudando uma classe. A classe dos ortopedistas. Eles estão sendo beneficiados por esse motivo. Há pouco tempo, lá perto da minha casa, eu moro no Alto da Boa Vista, perto da Chácara Flora, passei diante de um edifício onde ocorre um vazamento de água há mais de uma semana. Acho que mais de uma semana, mais de 10 dias. E a água está jorrando ali, usando essa expressão muito popular, aos borbotões. De modo que eu
eu fico meio cético, porque aqui no Brasil se reclama contra uma coisa e as autoridades não tomam providência nenhuma. Eu me tornei cético, descrente. Eu sou, como escrevi num artigo há pouco tempo, publicado na rede de jornais do Ronaldo Cortes, eu sou colega aqui do meu amigo, eu sou um revoltado homem da plebe fedorenta. Porque esses da elite, da alta classe média, acham que homens assim, que na nossa classe assim, que se revoltam, que tomam ônibus, andam de metrô, pertencem à plebe mal cheirosa. E eu não acredito muito na eficiência disso aqui, não. Não acredito, por causa das nossas autoridades. O que falta aqui é pulso, energia. Eu gostaria de ter aqui um governador, um presidente da República, que agisse como Floriano Peixoto, que recebeu, por causa da sua energia, da sua personalidade forte, a alcunha de um marechal de ferro, que foi o segundo presidente da República, alagoano. Quando houve a revolta armada no Rio de Janeiro, o embaixador da Inglaterra chegou perto do Floriano e perguntou: como é que Vossa Excelência receberia o desembarque de marinheiros ingleses aqui no Porto do Rio de Janeiro? O Floriano respondeu só com 2 palavras: a bala. Que maravilha, a bala. Algo a acrescentar? Eu queria só dizer o seguinte, eu acho que esse tipo de aplicativo, esse tipo de procedimento, que é uma novidade na nossa relação, pode implicar no futuro uma mudança de comportamento das administrações públicas. Hoje o que se vê, enfim, tradicionalmente o que acontece é que o administrador público ele tende a adotar políticas novas, como se políticas novas simplesmente aplicadas poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas, enfim, de uma maneira geral. E nem sempre é assim. Você manter uma coisa que vai muito bem organizada, ela já é um benefício. Eu quero dizer o seguinte, não adianta você fazer um novo viaduto se aquele viaduto antigo está com problemas de sustentação. É preferível que você mantenha aquele viaduto antigo antes de pensar no novo. Esse tipo de ferramenta, na medida em que ele apresente... E veja, na administração pública, uma cidade como São Paulo, um governo como o Estado de São Paulo, ou o governo federal, não importa, você tem... A estrutura é extremamente grande. Às vezes não chega para o administrador a notícia por completo, seja por ineficiência da sua base, seja porque os canais de comunicações não tão bons, né? Esse é o tipo da coisa que vai implicar que o administrador público se preocupe pela manutenção, que às vezes ela é deixada de lado. Mário Covas, você que é vereador em São Paulo, eu vejo um aplicativo desse e aí eu me pergunto, então eu aviso lá, tem um semáforo quebrado. Esse meu aviso serve para quê? Para que as pessoas evitem passar por ali ou as autoridades vão cuidar daquilo? Não, isso aqui é para ir para a autoridade. A autoridade é que tem que ser responsável. E isso, mais ainda, se a autoridade tiver sintonia com a vontade popular e querer satisfazer essa vontade, ela vai se preocupar em dar resposta para isso. Se ela não der, o prejudicado vai ser a administração e, portanto, a população, numa próxima eleição, vai procurar outro gestor. Por que eu fiz essa colocação para você? Durante muito tempo, ainda antes do telefone celular, eu passava em algum lugar que o semáforo estava com problemas e ligava para o órgão de trânsito. E recebia de lá, né, a informação e era muito bem recebido o meu contato para que as providências foram tomadas. Hoje, com o celular, hoje, nos dias atuais, o sistema que foi implantado na CT, você não consegue mais falar. É um tal de disque 1 para falar isso, disque 2, aperte 2, aperte... E você, um dia eu discuti com um diretor da CT e acabei por isso, porque ele falava, funciona. Então, por uma infeliz coincidência, na minha vez não funcionou. Nas minhas vezes, eu tentei 3 vezes. Ainda quando eu estava na Bandeirantes, saía de madrugada e encontrava inúmeros problemas de semáforos. O negócio vai ficar complicado aqui.
E aí, de repente, esse negócio... eu não consegui mais contato, acabei desistindo. Então, é isso que eu falo. É um aplicativo muito bonito, mas quero saber o retorno disso das autoridades, né, se a cidade, o governo, sei lá quem, para quem a gente vai. Por favor, Fábio. Mas o próprio conhecimento do usuário do aplicativo vai gerar pressão no gestor público. Né? Porque existe uma questão de... Se a gente imaginar, o gestor público hoje, até pela questão da idade, ele é um gestor público, vamos dizer assim, analógico. Né? Então, ele ainda está naquele mundo que ele conheceu a gestão, de tem que chegar pelo canal oficial para ele, que tem um buraco na rua, tem algum problema. Hoje em dia, as pessoas comunicam muito rapidamente. Muito rápido. Entendeu? E não vem só pela revista semanal, pelo jornal diário. Professor Fábio, a comunicação é imediata. É imediato. Um concerto aqui no É imediato. Né? Então, esse o aspecto que eu estou falando. O vereador deve ter esse problema. Onde está o meu vereador? Ele nem sabe o que foi. Está na casa dele, nem tomou o café da manhã. Já tem 5 mil pessoas reclamando do vereador, do prefeito. E aí, daqui a pouco aparece um repórter. O que você vai falar sobre isso? Ele faz aquela cara de paisagem do que esse cara está falando na minha frente aqui. Entendeu? Então, há uma pressão muito forte no gestor público com uma ferramenta como essa. Além de envolver o cidadão. Né? Eu acho que ela contribui bastante nesse sentido, de pressionar o gestor e envolver o cidadão. Martim Mauro. Nada é fast food, né? Você não vai numa pizzaria ou vai num restaurante, pede um prato ali e aquele negócio vem 3 minutos depois. Isso não existe. A gente está idealizando um mundo onde eu acabei de ver o problema e apertei um botão, mandei um aplicativo e 2 horas depois tem alguém... Não existe estrutura, e não vai existir em nenhum lugar do mundo, uma estrutura física que responda à velocidade da comunicação, da intercomunicação. Nosso ponto de vista de civilização, nós estamos com algumas carroças ainda em termos de administração, em qualquer setor, não só público, mas o privado também tem muito isso. Né? Tem muita gente que quer impor a sua própria dinâmica num mundo que mudou, no mundo que se conectou, como nós estamos vendo aqui. Então, nós estamos numa fase, no comecinho de uma fase intermediária, na minha opinião, onde você vai ter uma demanda incrível de pressão da sociedade e você não tem, atrás disso, um conjunto de ordens, medidas, estruturas que acompanhem essa velocidade. Então, nós estamos nos adaptando. Como o vereador colocou, muito bem, nós estamos nos adaptando. Então, daqui a pouco, como você colocou, Zancopé, não tem mesmo. O sujeito lá ele fala, eu estou atendendo, na minha capacidade de 100%, eu estou atendendo. Só que não é mais 100%, é muito mais que isso. Então, ele deu uma resposta para você com o olhar da administração dele. Olha aqui, eu tenho todo o meu corpo trabalhando 18 horas por dia. A dinâmica que nós estamos vendo é muito maior, ela é 24 horas. E nós estamos ainda num paradigma de 8 horas. Então, o mundo está mudando. A gente está vendo isso em tecnologia. A tecnologia ela vai andar sempre na frente. E atrás vem o mundo físico, o mundo real. Isso que a gente percebe. Né? Então, de fato, o administrador público está doidinho, porque ele não consegue dar vazão a essas coisas. Quer ver uma coisa, Copé? Conserto de estrada é feito em que horas? Durante o expediente. Essa coisa poderia ser 24 horas por dia. E aí você teria muito mais capacidade de resolver os problemas. Sim, mas essa própria pressão, ela obriga o gestor a entrar no debate com a população. Se ele não pode fazer alguma coisa por questão de verba, uma lei, ele vai ter que entrar no debate com a população. E a população vai chamá-lo para esse debate. É claro. É isso aí. É isso mesmo. Eu acho que você tem 2 vantagens. A primeira é que você tem o acesso direto da população com o administrador. E que muitas vezes, eu acredito nisso, que o administrador não tem todas as informações em função da sua estrutura, por ruídos de comunicação interna. Então, ele vai ter essa oportunidade. A segunda é de que ele vai ter que preparar mecanismos para atender essa demanda nova. Não tem jeito. É um outro olhar para a administração pública. E que E que eu entendo até correto, porque você investe tanto para fazer as coisas e muitas vezes esquece que a manutenção ela é obrigatória. Quando você faz, ela é obrigatória. Não tem como evitar. E se você evitar, o que vai acontecer é que vai deteriorar e depois você vai gastar muito mais para refazer aquilo. Muito bem. Martim, é o seguinte, para você que se referiu a estradas, e principalmente obras em estradas, o administrador gosta de realizá-las durante o período das férias. Todo mundo vê. Está saindo, principalmente para o litoral. Mas nessa época do ano, o pessoal tem que ver, é assim que funciona. Viu? Documentos... Incomodar bastante. Não é assim? Todo mundo vê.
Incomoda bastante, principalmente litoral, obras nas rodovias para o litoral, período de férias, que aí todo mundo vê. Zé Copé, sem querer ser, só para encerrar essa coisa que é polêmico mesmo, o político e o gestor que pensa desse jeito e age desse jeito, por esse mundo que nós estamos vendo da conexão, esse cara está sacramentando o seu próprio voto e não ser eleito mais. Exatamente. Por enquanto ele é assim. Não Mas tem ele nada a ver com o livro que o Fernando se referiu, 1901, não é? Documentos indicam perseguição a sindicalistas. A Comissão Nacional da Verdade teve acesso a documentos do Ministério do Trabalho que indicam a existência de uma rede de perseguição a sindicalistas. Segundo Rosa Cardoso, coordenadora da comissão, comprovação de participação interessada de diversas empresas na cassação de trabalhadores e nas intervenções dos sindicatos nos anos 60 e 70. Isso é o que aconteceu na época, é isso, professor Fábio? Bom, quando a gente pensa, quando se fala na ditadura no Brasil... Eu só preciso esclarecer isso, porque dá a impressão que o tema é atual. Isso é histórico. É histórico, mas o tema acaba sendo atual, porque a Comissão Nacional da Verdade ela foi instaurada com o primeiro objetivo de restabelecer memória, né, principalmente de pessoas que foram caçadas, perseguidas durante a ditadura e vitimizadas durante a ditadura. Isso, lógico, vai gerar documentos que comprove que vai gerar uma indenização, pessoas pedindo indenização do Estado, mas é um segundo momento. Né? Acho que o cerne da questão do trabalho da Comissão Nacional da Verdade e de boa parte da pesquisa acadêmica que existe hoje, acadêmica e social que existe a respeito da ditadura, eu pesquiso esse período, né? Quando se olha para a ditadura, se imagina somente alguns generais, né? Alguns generais do exército na rua, e não foi só isso. Né? A ditadura ela teve um impulso civil muito forte, ela teve um apelo civil. Até essa semana teve aí o Globo pedindo desculpas por ter apoiado, depois o Clube Militar vem e fala, não, peraí, não é assim que funciona, você estava lá com a gente. E a ditadura envolveu muitos setores da sociedade e também o empresariado. Tá? Boa parte do empresariado brasileiro. Tem até um documentário chamado Cidadão Bollesen, que fala da história do Henning Bollesen, que foi presidente do Grupo Ultra, que ele se envolveu com tortura, e um dos entrevistados diz nesse documentário, olha, o que eu ponho minha mão no fogo é Antônio Emílio de Moraes e José Mindlin. Ele não citou culpados, mas ele citou só 2 inocentes. Né? Então, quando a gente vê essas questões de vamos buscar o que aconteceu, é porque realmente muita coisa aconteceu e não foi colocada na conta da repressão da ditadura porque não envolvia um general, não envolvia um coronel. Né? E aí entram a questão da caça dos sindicalistas, no caso aqui, uma rede de informações apoiada pelo Estado para informar as empresas quem eram sindicalistas para demitir, não contratar, entendeu? E isso caiu até no imaginário do trabalhador de falar, olha, você não vai entrar nessa de sindicato porque senão você não consegue emprego depois. Entendeu? Isso está no conhecimento popular. Você entrar em sindicato, alguma coisa, você não consegue emprego depois. Foi uma prática. E dezenas de outras heranças que a gente tem da ditadura que não entram na conta do período ditatorial. Muitos deles estão dentro da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã está lá, resquício da ditadura. Papel das Forças Armadas é cópia da Constituição de 67, emenda constitucional de 69, outorgada pelos militares. Está lá na Constituição de 88, na Constituição Cidadã. Você é muito jovem, mas nessa época, aqui nos anos 60, pessoas que vinham do sindicalismo eram vistas assim um pouco à distância, porque e continuam sindical era algo... Continuam sendo, por motivos diferentes, e é um sindicalismo totalmente diferente da década de 60 e 70, né, propósitos diferentes, atuação diferente, mas continua sendo visto com resguardo muito por causa dessa herança de memória da época. Né? E a Comissão Nacional da Verdade tem seus problemas internos, tem lá alguns conflitos dentro da própria comissão, mas ela tem contribuído para apontar algumas coisas nesse sentido de estabelecer a memória. Né? Os militares são culpados de muita coisa, tem que pagar, mas não foram somente os militares. Né? Teve muita gente que ajudou os militares, apoiou e deu resguardo para que acontecessem perseguições a cidadãos brasileiros. Tanto que nessa época um dos sindicatos mais fortes era o sindicato dos ferroviários. Ferrovia nem existe mais no Brasil hoje. Não é mais política de Estado, né? Não é mais política, mas era um dos sindicatos mais fortes. O Fernando Jorge é que tem
experiência desta época, né? Um dos sindicatos fortíssimos eram os sindicatos ferroviários, e hoje nós nem temos mais ferrovia, a não ser turismo só, ferrovias de turismo. Mas isso aqui que aconteceu é do passado, e é óbvio o lulante do Nelson Rodrigues. Naquela época, a pessoa, qualquer cidadão, eu nunca fui filiado a nenhum partido. Eu sou um democrata, um homem apaixonado pela liberdade, pelo direito de expressão. Sigo aquela frase atribuída a Voltaire: não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Eu, na época do regime militar, dando uma entrevista para o Diário de São Paulo, afirmei que existia preconceito e raça no Brasil. Fui processado só por causa disso. Tive que comparecer lá no pátio do colégio e diante de um coronel com o peito cheio de medalhas, e ele se voltou para mim e soltou essas palavras. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como comprovando o que foi dito aqui, que qualquer pessoa não precisava ter envolvimento político, precisava ser processada. O coronel volta isso para mim e, com uma atitude imperial, solta essas palavras. Então, o senhor, um escritor, que escreveu uma obra sobre Aleijadinho, que ganhou o prêmio Jabuti pela Câmara Brasileira do Livro, o senhor está bancando o inocente útil, fazendo o jogo dos marxistas-leninistas. Eu disse: como assim? O senhor disse que existe preconceito de raça no Brasil? Aí eu disse: existe, senhor coronel. Não existe, não. Isto é um plano dos marxistas-leninistas para jogarem o povo contra nós, os militares, as autoridades constituídas. Isso é por quê? Porque para o povo ficar com ódio, com raiva de nós, por permitirmos isto. O senhor prove que existe esse preconceito de raça no Brasil. Como eu estava sendo processado, eu levei a prova. Abri um exemplar do Diário de São Paulo, que era da jornal do Chateaubriand, e mostrei uma reportagem sobre 2 advogados do Rio de Janeiro que tentaram se hospedar no Hotel Esplanada aqui da capital, localizado no Vale do Anhangabaú, e não puderam ficar lá no hotel porque eram pretos. Em vista disso, eles resolveram processar a direção do hotel, evocando a lei Afonso Arinos, que proíbe a discriminação racial. Qualquer um podia ser processado por coisinha à toa. Eu fui processado 4 vezes. Nunca pertenci a nenhum partido. Fui processado porque afirmei que existia preconceito de raça no Brasil. O militar deu um murro aqui a xícara de café pulou e disse assim: o senhor, inclusive, está desmentindo o sociólogo Gilberto Freire, autor do famoso livro Casa Grande Senzala. Disse: por quê? Porque ele diz que nós somos a maior democracia racial do mundo. Está aí. Mário Covas. Aqui eu faço parte da Comissão da Verdade aqui na Câmara Municipal. Sou relator, inclusive, do qual o presidente é o Natalini, que seria o convidado de hoje aqui. A Comissão da Verdade, na realidade, ela busca não só o período militar agora, enfim, mais recente. Ele busca todo o período de exceção que teve ao longo da nossa história, de buscar os pontos obscuros. É preciso lembrar que, naquela época, você tinha você não tinha liberdade de imprensa, você tinha censura. Então, muitas coisas deixaram de ser faladas simplesmente porque não puderam ser divulgadas, né? Então, a busca é de você tentar dizer para a sociedade, não é no sentido de penalizar alguém ou apontar o dedo para culpar. Na verdade, é você resgatar a história e você poder, para gerações futuras, saber o que aconteceu e, sabendo do que aconteceu, evitar que aconteça novamente. Esse é o grande legado. Agora, em relação
a essa notícia sobre perseguições, eu não vejo nada de anormal. Afinal, você tem perseguições de todos os tipos. Você tem perseguições com professores, você tem com políticos, com sindicalistas, com artistas. Toda forma de expressão que, de alguma forma, contrariava no que o status quo entendia como sendo perfeito, era motivo de uma repressão. Repressão de todos os tipos, seja por uma intervenção, conforme foi citado aqui, seja por uma cassação, ou por uma prisão, ou até para coisas piores que aconteceram também. Naquela época, os policiais foram ao Teatro Municipal para prender o autor de uma peça. Aí o funcionário disse, mas o senhor não pode prender ele, porque ele já morreu. Como morreu? Ele morreu há mais de 2000 anos, chama-se Sófocles, dramaturgo grego. Vim prender o senhor Sófocles. Nós jornalistas temos uma história dessa época, uma frase que se usava muito, né, sobre o que você acha disso. O jornalista respondia, eu não acho nada, porque senão depois ninguém me acha. Era assim que funcionava. O Gente que Fala hoje tem o jornalista e escritor Fernando Jorge, advogado e empresário Mário Covas Neto, que é vereador na cidade de São Paulo, jornalista e professor do curso de comunicação da Faculdade Cantareira, Fábio Venturini, empresário Martim Mauro, que é diretor do site Made in Forest. Se o Aldo Rebelo tivesse aprovado a lei, o seu site não seria implantado. Né? Seria Saci Pererê. A Coordenadoria de Educação e Cultura da FIPESP realiza diversas atividades ligadas ao entretenimento, como a apresentação de filmes, de músicas e passeios especiais em locais históricos do país. Cursos, exposições, aulas de dança, ingressos para cinema, convênios teatrais e muito mais. Conheça todos os serviços da Coordenação de Cultura Coordenadoria de Educação e Cultura no site www.afipesp.org.br/turismo ou pelo telefone 0800 7717 144 ou ainda diretamente no endereço Rua Venceslau Braz 206, 8º andar, no centro. Servidor público, seja um associado à FIPESP e tenha benefício. A FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Eu tenho 2 livros aqui do Fernando Jorge, que eu vou distribuir entre aqueles que acompanham o nosso Gente que Fala. Um deles é... Por favor, traduza. Drummond, o Elefante Geraldão. Eu fui confidente do poeta Carlos Drummond de Andrade durante quase 30 anos. Com óculos eu já não enxergo, sem o óculos... Não, mas você está enxergando bem, Zancopé? É que a letra imita, aliás, reproduz a assinatura do Drummond e a assinatura dele era quase legível. Bem mal eu estou vendo. Ouviu? Não fique com Drummond complexo. E o Elefante Geraldão. E ainda, se não fosse o Brasil, jamais Barack Obama teria nascido. Este é um livro maravilhoso que o Fernando Jorge escreveu, né, sobre a mãe Realmente, do se não Barack fosse Obama, nosso aí, não teria nascido. Que a mãe do Barack Obama se Isso. encantou pelo filme Orfeu Negro. Orfeu Negro. E aí, por isso... E eu descobri que o ator do filme era sósia do pai do Obama. Ela ficou apaixonada pelo filme, entregou-se ao pai do Obama, porque quis ser a Eurídice do pai do Obama. Que figura de literatura. Entregou-se ao pai. Maravilha. Maravilha. Eu mandei essa carta aí para o Obama, ele respondeu de maneira formal. É mais formal, sem nenhum entusiasmo. Burocrata. São 2 livros. Ele não respondeu pelo Facebook, eu já sabia. Gostou muito. Você tem Facebook? Hein? Você tem Facebook? Não, eu sou antiquado ainda. Eu tenho uma pessoa que cuida do meu site. Sim, mas eu estou falando Facebook. Sou retrógrado. Anacrônico. Porque quando você for para a Academia Brasileira de Letras... Não, por favor. Necessariamente não quero ser você colega do Paulo Coelho. Paulo Coelho. Você sabe o que aconteceria? Paulo Coelho é do Sarney, dos mais vendido. Paulo Coelho é literaticida, assassino da literatura. Paulo Coelho é o autor maior... Evanildo Bichara, gramaticida, assassino da gramática. Você sabe o que é? Se você
ao acordar, conseguir extrair da cabeça de vários acadêmicos os miolos deles e comer, o que aconteceria? Pergunto para você, Zancopé Simões. Eu sei. Você ficaria em jejum e poderia até comungar. Fernando Jorge. Fernando, Roberto Toledo da Vila Maria. Se o nosso querido Santos Dumont ainda estivesse entre nós, seria participante ativo de paradas específicas de São Paulo? Não seria não, porque ele era tímido. Era um homem franzino, pequenino, muito leve. E era tímido, apesar de ter sido muito corajoso. Eu sou biógrafo do... Aliás, está sendo feito nos Estados Unidos um filme baseado no meu livro. É a melhor biografia de Santos Dumont que eu tenho. Obrigado. Tive o privilégio. Custou-me 7 anos de pesquisa. Extremamente consistente. Você vê que eu não sou normal. Né? Ser normal também é muito chato. Né? As pessoas muito normais, quando são apresentadas como normais, eu tenho essa impressão que foram expulsas da Chatolândia, porque eram mais chatas do que o próprio rei. Mário Covas, Jaime do Jardim... Eu não sou normal, Jaime do Jardim Bonfilhor. Em 20 anos do governo do PSDB em nosso estado, foram prometidas 3 ligações Santos-Guarujá, sendo que há 5 anos o Serra fez até uma festa para a maquete de uma ponte, agora será um túnel. Será que será agora sai? Lembrando que os 3 anúncios foram feitos há meses da eleição. Eu não sei. Espero que sim. Eu não... Olha, sinceramente, eu sou santista, enfim, vivi minha vida toda, grande parte dela da infância lá. Eu não entendo muito bem por que essa ligação para o Guarujá. Realmente não entendo. Eu estou querendo entender. Eu não entendo. Também. Eu entendo o seguinte: nem por ponte, nem por túnel. A única coisa que eu posso compreender é o seguinte: o lado de lá, o lado da margem esquerda do Porto, que é uma margem pouco utilizada ainda e que está se desenvolvendo em função do pré-sal, etc. e tal, você precisa de carga e descarga. E, portanto, você ter acesso seria importante. Só que você tem o seguinte: no Guarujá, é proibido você circular com caminhões ali próximo de onde é a balsa. Sim. Portanto, para esse objetivo não será atingido. Então, para mim, teria muito mais lógica ser a ponte que era anteriormente projetada. Tem muito mais lógica. Tem o apelo das pessoas atravessarem... Você pode fazer o caminho inverso, você tem a Piaçaguera-Guarujá, se você quiser fazer. Para mim, essa obra ela não faz muito sentido, no meu modo de ver. Ainda que seja um apelo local, eu sei que tem um apelo local. O santista enfim, o nativo lá de Guarujá também tem esse desejo. Mas eu não acho isso como uma obra... Utilidade relativa. No meu modo de ver, relativa. Professor Fábio Venturini, por que os políticos que se lançaram no tempo dos governos militares continuam sendo bem votados nesses tempos de democracia? A pergunta é do Anderson Melo da Sé. É o poder da construção da imagem. Né? A pessoa tem aqui um bem famoso em São Paulo que ele usa até hoje o jargão dele, eu quero a rota na rua, né? A pessoa que quer a rota na rua sabe muito bem o que a rota vai fazer na rua. Né? Eu não preciso dizer aqui o que a rota vai fazer. Mas as pessoas associam a imagem desses políticos com uma sensação de segurança, com algum momento que elas enxergavam como na vida dela foi melhor. Então, na época de tal presidente, eu consegui comprar um aparelho de TV, uma geladeira. Então, ela associa a isso, entendeu? Se ela não está inserida num debate político, ela vai pela referência imediata que ela tem. Então, esses políticos continuam tendo essa penetração e continuarão enquanto a população não estiver inserida dentro do debate político. Muito bem. Martim Mauro, o Carlos Maio de Santana, o cooperativismo pode ser considerado a face humana do capitalismo? Não sei por que está endereçada a você a pergunta, mas... Bom, agradeço aí ao Carlos e se eu puder responder de uma maneira objetiva, é o seguinte... O cooperativismo, de fato, ele agrega pessoas num comum objetivo de prestar um benefício de qualquer forma. Agora, ser a face humana do capitalismo, acho que é um pouco pedir demais do cooperativismo.
A gente tem várias formas de organizar essa coisa. Já se sabe, né, que o capitalismo não é a melhor forma de organização social, econômica, desenvolvimento que seja. Mas também, até agora, nesses 300 ou 400 anos que houve a Revolução Capitalista, nós estamos aprimorando. Então, essa discussão toda que nós estamos tendo aqui do campo político, de civilização e tudo isso, no meu entender, até aproveitando aqui a palavra do nosso professor Fernando Jorge aqui, nós estamos num processo evolutivo. Eu acho que o associativismo, o cooperativismo, o capitalismo, socialismo, todas as formas de agregação humana estão num processo de evolução. Alguns concordam, outros não concordam, alguns aceitam, outros não aceitam. E essa coisa do sindicalismo, aproveitando mais um desse ismo aqui, Zacopé, o sindicalismo também é uma forma dessa. Ele quer colocar-se numa posição e ter o aceite dos demais parceiros desse processo. Tem gente que concorda e gente que não concorda. E está aí a grande mágica da vida, na minha opinião. Quer dizer, o cooperativismo tem esse papel também. O mais difícil que eu vejo nesse processo todo é você ter pessoas ao longo de um tempo, porque é muito fácil, nos primeiros 5 minutos, você ter parceiros nessa empreitada. O problema é a continuidade disso. E isso, então, tem os altos e baixos. Daí essa questão de se juntar. Mas é uma forma mais legal de você juntar gente com o mesmo ideal. Isso eu concordo. Acrescentando Eu não tenho mais uma observação tempo, às suas brilhantes palavras, eu quero salientar que hoje, na minha opinião, alguém pode discordar, a China é uma mescla de comunismo e capitalismo. A Prefeitura de São Paulo lançou o programa Mais Educação São Paulo, que propõe mudanças importantes para a educação da nossa cidade. Este programa está sob consulta pública, a população pode e deve participar. Por exemplo, você é a favor da aprovação automática? Você quer acompanhar a vida escolar do seu filho com boletim escolar, lição de casa? Para você que é professor, tem as propostas de formação e qualificação. Agora, os CELS ou seus vão abrigar a Universidade Aberta do Brasil para oferecer cursos de especialização, mestrado e outros. Participe e ajude a Prefeitura a fazer uma educação melhor para São Paulo. A educação que a gente quer é a que valoriza o aprendizado do aluno e a formação do professor. Programa Mais Educação São Paulo. Opine e participe pelo site www.maiseducaçãosãopaulo.prefeiturasp.gov.br. Vamos fazer juntos uma educação melhor para a cidade. Vamos viver a cidade que a gente ama e fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Mauro, eu agradeço tua participação no nosso Gente que Fala. Só, por favor, destaque o acesso ao Made in Forest. Bom, todos os amigos, obrigado, Zancopé, obrigado aos colegas da mesa e a todos os ouvintes aqui da Rádio Trianon. Está todo mundo convidado a participar da rede ambiental Made in Forest. O nosso acesso é muito simples, www.madeinforest.com. O nome, Zancopé, é em inglês, meu caro, por conta de ser uma rede global, ela é universal. Não, eu entendo, o Aldo Rebelo então, pois é. E Made in Forest, o nome foi feito em homenagem à floresta amazônica brasileira. Made in, qualquer país do planeta conhece essa expressão, e Forest é uma homenagem à floresta amazônica do Brasil. Então, madeinforest.com é gratuito e todo mundo que conhece alguém que é sustentável ou queira ter práticas sustentáveis será muito bem-vindo à rede ambiental Made in Forest. Obrigado. Professor Fábio Venturini, obrigado pela presença mais uma vez. Eu agradeço pelo convite. Só deixar claro a questão da Lei Seca Rio. Tá? A Lei Seca Rio hoje presta um serviço para o trânsito e não para que as pessoas se evadam. Tá? E dá um exemplo aqui do Paulo Vinícius Coelho, jornalista esportivo. Ele acabou de colocar no Twitter dele: carro da CET, placa HIR, atenção, companhia engenheiro de tráfego, 7454, estacionado sobre a faixa de pedestres na esquina das ruas Rodenésia com Girassol, em São Paulo. Então, é esse tipo de serviço que a gente pressiona o gestor público. Mário Covas, grato pela presença, é bom reencontrá-lo. Eu que agradeço aqui, é sempre um grande prazer. E hoje um anfitrião diferente, muito bom, e um anfitrião, vamos dizer assim, cheio de qualidades. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e estarei sempre presente quando for chamado. Obrigado. Achei. O Fernando Jorge deixou 2 livros aqui, O Elefante Geraldão, para o Orlando Siqueira do Jaçanã, e se não fosse
o Brasil jamais Barack Obama teria nascido, para o Roberto Toledo do Jaguaré. Então está aqui os dois livros que o Fernando nos trouxe. Grato pela presença mais uma vez. Obrigado, para mim foi um prazer. Encerramos o Gente que Fala. O problema é quando você fica ao lado de pessoas burras, porque a burrice é contagiosa, a inteligência... Gente que Fala tem na direção geral o jornalista... Então, fica ao lado de pessoas inteligentes, não corria esse perigo. Jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavon, no som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê. Gratos até segunda-feira neste horário. Até lá.